Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, sobre o piso salarial do magistério para 2026, a projeção ela não é otimista, tá pessoal? Já vou adiantando para vocês, porque a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação emitiu uma nota recentemente tratando sobre essa matéria, ou seja, a questão do piso para 2026. Estavam todos aguardando aí, dia 15/10, né? É uma homenagem que o governo federal poderia fazer para os professores, trazendo uma boa mensagem em relação a esse reajuste que a portaria interministerial iria publicar já em janeiro de 2026. Tem gente esperando algo absolutamente generoso para os trabalhadores, o que levaria o piso de 4.867,77 para um patamar um tanto quanto maior e repercutir bastante aí na vida dos trabalhadores da educação, porque de fato é muito importante, né, valorizar o trabalhador com o salário, com o vencimento, gente. E aí, me chama a atenção, porque a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação emitiu uma nota tratando sobre as perspectivas para o piso do magistério em 2026. Essa é a nota. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Só começa a leitura dizendo o seguinte: o segundo semestre de 2025 está em curso e já começam a suscitar expectativas e especulações sobre o percentual de atualização do piso do magistério para o ano seguinte. Olha, gente, só que quando você chega aqui, ó, a notícia ela não é positiva, tá? Especificamente sobre o piso do magistério, duas considerações de momento e que tendem a impactar a vigência do próximo ano, tá, pessoal? Primeiro, o item 1 aqui, ó. Pelo atual critério da Lei 11.738 de 2008, o artigo 5º, a estimativa para atualização do piso em 2026, olha o valor, gente, em percentuais, está em 0,85%. O custo aluno do Fundeb, que serve de referência para os reajustes anuais, decresceu de 5.699,17 para 5,697, gente, 0,00. Entre abril e agosto deste ano. E a projeção para até o fim do ano não é animadora, tendo em vista a recente revisão do PIB nacional em função do tarifaço norte-americano e da alta taxa de juros que afetam aí, pessoal, a economia. O Fundeb ele é composto por uma cesta de impostos diretamente vinculada à economia e quando essa cai, o fundo também retrai. Então, gente, a expectativa para 2026 não é animadora. Preciso deixar isso claro para todos vocês, para que a gente não fique aí imaginando, né, que vai ter uma grande surpresa, nós vamos ter um reajuste bacana. De fato, nós não teremos. Tá? Então, é o que está projetando aqui a CNTE. Isso acontece no momento em que lá no Congresso Nacional, gente, a Câmara aprovou o piso salarial também para professor temporário. O que muda para Minas Gerais? Nada. Porque se você pega o vencimento inicial de um professor hoje, que atua na rede estadual de ensino, ministrando 16 horas aula, na sala de aula, e outras 8 cumprimento de módulo 2, aquele 1/3 fora da regência, o vencimento de qualquer designado hoje que tem essa carga horária que eu apresentei agora, é de R$ 2.900, gente. R$ 2.900 é alguma coisa. Né? Esse é o valor aí, R$ 2.900. Então, se você acha que vai entrar recebendo no piso da educação que é de R$ 4.867,77, isso não é verdade. Isso não vai acontecer. E esse cálculo é do piso piso salarial profissional nacional. Se você pegar a lei 11.738, pessoal, lá está falando que esse valor é o valor pelo qual nenhum servidor, nenhum professor poderá receber abaixo desse valor para uma carga horária de 40 horas semanais, tá, gente? De até 40 horas semanais. É o que está dizendo na lei. Minas Gerais paga para 24 horas semanais proporcional a isso. Mas esse valor está errado. Porque isso aqui, gente, esses R$ 4.867,77, nós já estamos cansados de saber, a gente vive falando isso. Né? Agora a deputada Beatriz Cerqueira também está batendo no peito, está trazendo isso para ela. Então ela está comentando que esse valor é para quem tem ensino médio. É o que diz a lei federal. É para quem tem início de carreira e ensino médio. E em Minas Gerais, todos os professores têm, no mínimo, a licenciatura plena. Então, assim, a gente está sendo lesado de todos os lados. Essa que é a grande questão. Então,
mesmo com a aprovação do pagamento do piso salarial dos professores para contratos temporários, Minas Gerais, pelo menos na rede estadual de ensino, nós não vamos ter essa situação. E quem está dizendo aqui é a Carol D'Artora, tá, pessoal? Ela é relatora dessa proposta, que é o projeto de lei de autoria do deputado Rafael Brito, 67225, que foi aprovado na terça-feira, dia 14, na forma do substitutivo da deputada Carol D'Artora. Tá, gente? Então, o que ela vai dizer é que, na prática, isso não traz grandes mudanças para os trabalhadores da educação, que, em sua grande maioria hoje no Brasil, são servidores contratados. Olha, pessoal, e essa mudança ela vai ser aplicável aos profissionais do magistério público da educação básica, os contratados por tempo determinado e com a formação mínima determinada pela LDB, tá, gente? Segundo a lei modificada que garante o piso, ele vale inclusive para os que exerçam atividade de suporte pedagógica, docência, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais. A maioria dos estados, gente, já paga o piso a professores temporários usando o Fundeb como principal fonte de custeio dessa despesa. O projeto ele não implica em criação de nova despesa ou transferência indevida de encargos aos entes federativos. É preciso destacar, tá, gente? Eu estou falando isso para vocês que, em muitos casos, professores estão sendo contratados de forma temporária, mas atuam por um período prolongado. 43,3% dos docentes temporários atuam pelo menos 11 anos como professor. Ninguém se forma para ser professor temporário, mas para ser professor. O que acontece, gente, é que hoje, né, nós temos 51,6% de professores temporários no Brasil e 46,5% deles, do restante, né, gente, são efetivos na rede de ensino. Então, 51,6% são professores temporários e 46,5% restante, né, são efetivos das redes de ensino, o que corrobora com aquilo que eu estava falando em relação ao quantitativo de servidores contratados no Brasil em relação aos efetivos. Ou seja, já é regra, né, os governadores, os prefeitos, para driblar a lei do piso, eles contratam. Eles pagam ali a base, né? Igual aqui em Minas Gerais. Tem mais contratado que efetivo hoje. Pode olhar aí que tem, né? Mas aí vai dizer o seguinte: o servidor que é contratado, ele vai receber a tabela de vencimento do grupo da educação básica, de atividades de educação básica, como PEB 1A. Você pode olhar, o contrato de vocês é PEB 1A, ou seja, qualquer professor em início de carreira. Ele vai receber o mesmo vencimento inicial de um servidor que acabou de ser nomeado no Estado. Vai entrar como PEB 1A. Então, essa lei, essa mudança lá no Congresso Nacional em Minas Gerais não vai ter efeito absolutamente nenhum. A não ser o fato de, mais uma vez, a gente está procrastinando, né, a questão dos concursos públicos. Porque, na prática, o correto seria os entes fazerem o quê? O concurso público. E aí você que é efetivo, você vai receber, em alguns casos, não em Minas, tá, gente? Vai receber benefícios, né, como trintenário, quinquênio, biênios, um tanto de regra aí, né? Se houver o plano de carreira, por exemplo, vai ter as progressões na carreira, as promoções na carreira, né? Então, assim, é algo que aí vai impactar diretamente o vencimento do trabalhador efetivo, que, por essa razão, claro, ganha um pouco mais, e eu falo um pouco mais com boca cheia, tá, gente? Do que o servidor contratado, mas é só um pouco mais, não é tanto assim, tá? Então eu digo para vocês que não é fácil e pelo que a gente está percebendo aqui, isso está ficando uma coisa assim muito impactante no Brasil inteiro. Quer dizer, trocar o concurso público pelos contratos. Por isso que eu falei que contratação em Minas Gerais não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca e infelizmente não tem como acabar mesmo, gente. O ideal seria que todo mundo fizesse concurso, passasse. Mas a questão é que não tem como acabar. A gente sempre vai depender de professores,
né, para estarem atuando na rede de ensino, senão os alunos ficam sem escola. Até porque a área da educação não é atrativa. Então tende a ter realmente muita gente interessada em participar dos processos de contratação. Eu acho interessante que tem gente que às vezes questiona, lá vem o Tancredo de novo com essa história de que vai faltar professor. Não sou eu que estou falando que vai faltar professor, gente. Quem está falando é a ciência. Vocês estão pesquisando aí, eles estão analisando, fazendo estudos a longo prazo e vai faltar. Agora a pessoa vai na designação, está lotado de servidor e está mesmo. Aí a pessoa começa a falar assim, como é que vai faltar professor se todo lugar que você vai tem 10, 15, 20 candidatos disputando uma vaga? Isso é verdade, isso acontece mesmo. Mas, realmente, a profissão de professor, ela não é atrativa. Basta chegar na sala de aula e perguntar ali, para uma sala que tem 35, 40 alunos, quem ali deseja ser professor. Eu faço esse desafio, né, pessoal? Então, são essas projeções. Então, assim, claro que as pessoas estão correndo atrás, que querem trabalhar, precisam de emprego. Tem gente que gosta realmente da profissão, que ama o que faz. Né? Eu vou dizer que é muita gente mesmo. Mas, ao mesmo tempo, estamos vivendo essa situação aí. Então, eu já passei sobre as perspectivas do piso do magistério que não são positivas para 2026. É só quem gosta de fazer campanha política, fazer propaganda política, é que vai ficar puxando sardinha aí e vai jogando lá o percentual lá para cima. Tá? Porque os dados estão aqui da CNTE. A projeção é de 0,85%, porque a situação econômica não está boa. E para garantir que não está boa, eu quero citar a questão do livro didático. Já vai faltar livro didático para 2026. E se vocês não acreditam no que eu estou falando, é só entrar aí na internet, pesquisar, gente. Tá tudo aí. Aí vão falar que é fake news. Mas não é. Vou seguir agora com um vídeo do deputado Rafael Brito. Eu gostei muito aqui dessa entrevista feita por ele aqui, né? Tá aqui participando aqui. E claro, se tiver direito autoral, por isso que eu estou deixando na parte final do vídeo. Para a gente poder conversar, né? Discutir sobre esse tema tão interessante que é o pagamento do piso salarial nacional da educação. Segue o vídeo na tela para você. Primeiro, óbvio, do professor temporário que não ganha o que ele já teria direito a ganhar, que é o piso do magistério. Hoje o piso está R$ 4.860 e poucos reais e tem professores dando aula de matemática em ensino médio ou Fundamental 2, por exemplo, ou seja, exercendo a profissão de professor, recebendo R$ 3.000, R$ 2.800, R$ 3.500, ou seja, abaixo do piso, que é uma regra constitucional aprovada há um tempo atrás, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Então tem professores que estão recebendo abaixo do piso, que é um mandamento constitucional. E essa lei é justamente para corrigir essa lacuna. Porque os professores contratados de forma temporária, eles não precisam receber igual ao professor efetivo, mas ele tem que receber no mínimo o piso do magistério. Então essa lei resolve esse problema e faz com que alguns gestores no Brasil, que não são a maioria, são a minoria, algo em próximo a 30% dos municípios do Brasil, que não pagam o mínimo do piso constitucional, precisem pagar. Esse é o Prisma, ou seja, é um projeto que automaticamente beneficia todos esses professores. E aí você pode me perguntar assim, qual é o percentual de professores contratados temporariamente no Brasil hoje? São 52%. Ou seja, 52% de todos os professores que estão trabalhando nesse momento em sala de aula no Brasil são contratados na modalidade temporária. Esse número vem aumentando ao longo do tempo. E isso é muito ruim para a educação. E aí é onde eu entro nesse novo prisma. Como economicamente está sendo vantajoso contratar o professor de forma temporária, por conta de não cumprir o piso, os gestores não estão fazendo concurso público. E aí, por não fazer concurso público, vai aumentando o número de professores temporários, e aí a gente fica com a educação capenga, porque a educação não pode ser feita, na grande maioria, por professor temporário. E aí você pode me perguntar, mas o professor temporário é menos qualificado, é menos competente? Não é isso que eu estou dizendo. O professor temporário não participa da comunidade escolar. Ele é contratado apenas por 10 meses por ano.
ele só recebe de fevereiro a novembro, também sem férias, sem 13º. Ele não participa do HTPC, do planejamento pedagógico daquela escola. Ele não cria, o que é mais importante na educação, o vínculo escolar. Ele não conhece o aluno. Um desprestígio para a profissão. Totalmente. Ele não conhece o aluno, ele não conhece a família do aluno, ele não tem nem a possibilidade de conhecer, porque ele tem um contrato de 1 ano, que não é nem de 1 ano, é de 10 meses. Quando ele é selecionado para o próximo ano, ele não necessariamente está na mesma escola, ele pode estar em qualquer outra escola, ou ele pode sair fechando buracos e lacunas em várias escolas diferentes, que é pior ainda. Então, assim, é uma modalidade de contratação que é ruim para a educação. E a gente exigir que o gestor cumpra o piso do magistério para com esse profissional extremamente importante é, com certeza, uma forma de desestimulá-lo a fazer esse tipo de contratação e estimulá-lo a fazer o concurso público, que é o caminho ideal para a educação do nosso país. E parece que, na prática, essa ideia do temporário, ela não se aplica, porque o professor acaba permanecendo por muito mais tempo na mesma função, né? São professores temporários eternos, quase. Exato. Existe essa confusão também? A gente tem vários casos no Brasil de professores temporários há 11, 12, 13 anos. Você pode ser um professor temporário há 12 anos. A gente tem estados na federação que não fazem concurso para professor efetivo há 8 anos. Não existe. Porque vários professores durante esse período se aposentaram. A aposentadoria do professor, com muita justiça, é uma aposentadoria especial. É um tempo menor de serviço para ter direito à aposentadoria. A gente tem vários municípios do Brasil que aboliram a prática do concurso público. Justamente porque uma outra ferramenta de um prefeito, ele tem maior autonomia de exercer uma pressão política, por exemplo, em um funcionário contratado, do que ele teria num funcionário efetivo, né, com garantia de estabilidade no seu cargo. Então, agora sim, o professor efetivo, o professor temporário, ele é necessário. Porque a gente ainda precisa ter aí uns 15% no máximo de professores temporários para cobrir afastamento, cobrir professores que são eleitos para cargo de gestão, professor que vira articulador, coordenador, professor que vai para setores administrativos dentro da estrutura da própria secretaria. Então, o percentual ideal é 80% de professores efetivos e 20% de professores temporários. O que a gente está vendo no Brasil hoje é 48% de professores efetivos e 52% de professores temporários. O senhor mesmo falou que são 51%, 52% do total de professores sendo temporários. O número, o senhor tem esse número? Quantos milhões de professores? O número é absoluto. Mas dá pra gente ter noção de que é uma rápida. Mas é muita gente, né? É muita gente. Porque se você fala só em educação pública, a gente tem estados com 200 mil professores, a gente tem estados com 20 mil professores, a gente tem estados com 40, 50, falando só de estados. Quando você desce para o nível dos municípios, então assim, a gente está falando de milhões e milhões de pessoas. Agora, o pessoal tem falado muito no Brasil da necessidade da valorização da educação, né? Parece que há no Brasil uma sensação de desprestígio para com os professores, a educação não sendo levada da forma como muitos gostariam que ela fosse encarada. Quando a gente passa para esse fenômeno da multiplicação dos professores temporários, acredito eu que nós temos também uma desvalorização e uma redução de direitos, né, deputado? O professor temporário ele tem menos direitos do que o efetivo? Desculpa eu te dizer, o professor temporário não tem direito nenhum. Esse é que é o grande problema. E aí, se você faz uma pesquisa no ambiente de professores, dá satisfação dele ser professor, se perguntar assim ao professor, o senhor está satisfeito com a sua profissão? Óbvio que se você fazer uma pesquisa dentro de um ambiente em que 52% dos professores são contratados de forma temporária, sem nenhum dinheiro, sem nenhum direito, sem direito ao piso, a satisfação será bastante menor. Se não mudasse nada no Brasil, se não mudasse nada, não é que não precisa mudar, tem que mudar e muito. A profissão do professor tem que mudar e melhorar muito. Mas digamos assim, se só não mudasse nada, e que se o percentual fosse 80 de efetivos e 20 de temporários, e você efetuasse a mesma pesquisa só nesse ambiente, com certeza a satisfação já seria muito maior. Porque a satisfação em ser professor, dentre os professores efetivos, ela é muito maior do que a dos professores temporários, com toda a razão do mundo. Porque você imagina um professor temporário que é contratado para um regime de 20 horas. Primeiro, se ele recebesse o piso do magistério, 20 horas já é metade do piso do magistério. Porque o piso do magistério é R$ 4.860 para 40 horas. Então, se ele é contratado para 20, é a metade disso. Mas digamos que ele tenha que dar 8 horas de aula numa escola, aí já faz 8, sobra 12. E 6 horas numa escola e 6 horas na outra. Tu imagina como é a vida desse professor. Se ele não tiver um carro, se ele não tiver uma moto, como é que ele faz para estar numa escola, correndo para outra, depois vai para outra, ele não almoça, ele não tem vida, aí ele tem que completar essas outras 20 horas, talvez numa escola particular, ou tentando passar em outra seleção, no município onde ele mora, ou no município próximo. Então isso é uma loucura, não tem como um cidadão estar satisfeito com a profissão vivendo num cenário como esse que eu estou dizendo hoje.
E aí, fora isso, a gente tem uma diminuição grande de respeito em sala de aula, condições precárias de trabalho, escolas distantes, falta de incentivo do ponto de vista de alimentação, de transporte, de leis de difícil acesso. Então, assim, não é só o salário é fundamental. O salário é básico, fundamental. Mas, além do salário, a gente tem uma série de outros problemas. Que fazem com que haja um desestímulo à profissão do professor hoje. Isso é muito injusto, porque se você parar para pensar, só concluindo meu raciocínio, um salário inicial de R$ 4.800 é um salário bom. Mas não é só salário. Um salário inicial é um salário bom. Ó, saí da faculdade hoje, me formei, passei num concurso de professor, numa seleção, estou ganhando R$ 4.800, é um bom salário inicial. Mas o problema é que a gente não tem carreira para que esse professor seja valorizado como ele merece.